Vamos falar agora um pouco sobre uma outra coisa muito importante dentro da fisiologia do sistema respiratório, que é um pouco justamente dessa dinâmica aí dos gases, porque afinal de contas, quando nós falamos de respiração, nós estamos falando justamente desse movimento aí dos gases de um ponto para o outro, especialmente quando se trata aí da respiração externa, que é o nosso assunto aqui de fisiologia do sistema respiratório. Então, para entendermos um pouco mais desse processo que o ar ele está envolvido, precisamos entender um pouquinho alguns conceitos relacionados aí à física, por exemplo, tudo bem? Então, inicialmente, o ar é uma mistura de gases, tá? Como vocês bem já devem estar sabendo, que, olha, o ar é uma mistura de gases. Aqui eu coloquei alguns gases que formam o ar, né? Como por exemplo aí o nitrogênio, 71% do ar, né? Ele é composto de nitrogênio. O que mais nós podemos ressaltar aqui? Em torno de 20,9% do ar é composto de oxigênio. Alguns livros eles colocam 21% de oxigênio presente no ar. 0,03% de dióxido de carbono aí contido aí no ar. E além disso, né, nós também temos porcentagem de outros gases, né, uma porcentagem bem pequena de outros gases que também formam aí, né, essa mistura, né, para compor o nosso ar, ok? No nível do mar, tá, a atmosfera ela exerce uma pressão devido à gravidade, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, de um modo geral, a gravidade ela atrai os gases atmosféricos para a Terra. Então, como vocês podem observar aí, que ao nível do mar, realmente, a atmosfera exerce uma pressão devido à gravidade nesse valor aqui, olha, de 760 milímetros de mercúrio. E sempre que nós formos nos referir à pressão dos gases, né, mais especificamente a pressão parcial dos gases, a unidade que vai ser adotada sempre para fazer alusão, tá, a essa pressão vai ser milímetros de mercúrio. Como o ar ele é uma mistura de gases, aqui olha, parte da pressão, que é de 760 milímetros de mercúrio, ela é devida a cada um dos gases componentes e é denominada desse modo de pressão parcial. Porque se você tem aí o ar como sendo uma mistura de gases e esse ar tendo esse valor aí, né, essa pressão de 760 milímetros de mercúrio, você deve imaginar que quando você está interessado em saber, por exemplo, qual é a pressão parcial do oxigênio, então você já deve imaginar que o oxigênio ele contribui com parte aí dessa pressão, tá? Dessa pressão geral aí, como um todo. Então, por exemplo, aqui, olha, colocar aqui o oxigênio, tá? Que é um gás muito importante aí, no caso, para os seres vivos. Se nós considerarmos, tá, o oxigênio com esse percentual aqui, olha, de concentração de oxigênio no ar de 20,9%, tá? Ou tirando aí do valor de porcentagem 0,209, o que nós devemos fazer? Multiplicar por 760, que é o valor da pressão, tá? E aí nós vamos ter o que? A pressão parcial do oxigênio, que é de 159 milímetros de mercúrio. E isso para um oxigênio no ar cuja concentração seja esse valor. Se a concentração, né, se a quantidade de oxigênio presente no ar variar, e ela varia dependendo do local, por exemplo, ao nível do mar, a concentração de oxigênio ela é diferente da concentração do oxigênio em altitudes maiores, como de montanha, onde o ar ele é mais rarefeito. Tudo bem? Então, observe que a concentração de oxigênio no ar ela vai mudando de acordo com o ambiente, pessoal. É muito importante vocês não esquecerem disso. Uma outra coisa que nós também temos, olha, a pressão parcial para o CO2. Levando em consideração que a concentração aí desse gás seja de 0,03% aí no ar, ou
0,0003 vezes 760, nós teremos que a pressão parcial do dióxido de carbono nada mais é do que 0,23 milímetros de mercúrio. Dessa forma, você já deve imaginar o quê? Que para você encontrar a pressão parcial de qualquer gás, o que você tem que fazer? Você pega o percentual, né, do gás na atmosfera e multiplica aqui, olha, pela pressão atmosférica, como foi feito aqui nesses dois exemplos, né? Nada muito difícil de ser feito. Então, de modo geral, né, assim que o ar entra nas vias respiratórias, a sua composição muda. Então, é muito bom relembrar, por exemplo, né, que essa composição do oxigênio vai mudar de acordo com o ambiente. E ela também vai mudar dentro do nosso corpo, tá? Então, o ar inspirado, ele torna-se saturado com vapor de água, conforme percorre as vias respiratórias em direção aos alvéolos. Então, aqui essa, digamos, quantidade de oxigênio ou de CO2, ela vai mudando à medida que esses gases vão percorrendo as vias aéreas também. Então, é muito importante entendermos isso. Então, por esse motivo, eu trouxe aqui para vocês uma outra imagem, tá? Para vocês observarem isso aqui, olha. As pressões parciais e as concentrações dos gases no ar, tá? E nos fluidos corporais. Então, observa, por exemplo, aqui, olha, o nitrogênio, olha. Nós temos aqui, olha, no ar inspirado, né, no ar seco, você tem em torno de 79%, tá? De nitrogênio. Aí, quando você vai lá para o oxigênio, você tem, olha, 20,9%, que foi um valor que nós trabalhamos anteriormente no slide passado, né? Essa concentração aqui de oxigênio, tá? No ar, né? Que nos envolve, está ao nosso redor, tá? E isso para o ar seco, tá? Então, de 20,9%, ok? Só que essa concentração, ela começa a mudar. Você observa aqui, olha, quando você tem o oxigênio presente aqui, olha, no ar alveolar, o que acontece? Você tem um vapor de água. Então, esse ar já fica o que? Saturado. Então, a concentração de oxigênio ela já muda. Estão observando aqui, tá? E aí vai mudando ao longo aqui das vias aéreas, tá? Não só para o oxigênio, também muda aqui para o nitrogênio, tudo bem? Dióxido de carbono também, como vocês podem estar observando, tá? Então, dentro do parênteses, você observa as concentrações dos gases e aqui fora do parênteses, você observa a pressão parcial de cada um desses gases. Aí você vai dizer, nossa, professor, mas aqui você tem que o nitrogênio realmente é o gás que tem aí a maior pressão parcial, que eventualmente tem aí a maior concentração, né? E ele realmente, né, ele acaba aí entrando aí nas nossas vias aéreas. Mas vejam bem, pessoal, o nitrogênio que nós precisamos, por exemplo, aí, para compor as nossas proteínas, ele não é obtido através da respiração, tá? Vocês bem devem saber disso, né? Ele é obtido através de outros mecanismos, como, por exemplo, a alimentação, né? Que fornece nitrogênio para as nossas necessidades. Como vocês podem observar aí, vou destacar aqui para vocês, olha, o oxigênio, tá? Sua pressão parcial e sua concentração, e que vai mudando à medida que esse oxigênio vai passando aí pelas vias aéreas. A lei de Dalton, ela diz o seguinte, pessoal: a pressão total de uma mistura de gases é a soma das pressões dos gases individuais, tá? Então, o que nós temos é o seguinte, de modo geral, a pressão de um gás individual em uma mistura, ela é conhecida como pressão parcial do gás, como foi visto nos slides anteriores, né? Que nós observamos que existe até uma fórmula aqui para você calcular a pressão parcial de um gás, em que você tem lá a pressão atmosférica vezes a concentração desse gás na mistura de ar. E aí você acabava obtendo a pressão parcial desse gás, tudo bem? Olhando aqui um pouco a tabela, como vocês podem ver, nós temos aqui, olha, pressões parciais, tá? Olha, o P representa a pressão parcial de um determinado gás, tá? Nesses valores aqui, olha,
de 760 milímetros de mercúrio, tá? Que seria a pressão atmosférica. Então, para o oxigênio, por exemplo, levando em consideração, né, a porcentagem desse gás no ar de 21%, nós teríamos que a pressão parcial do oxigênio no ar seco, tá? Importante levar em consideração a questão da umidade relativa do ar, mas para o ar seco, a uma temperatura de 25 graus Celsius, nós temos 160 milímetros de mercúrio. Seria esse o valor da pressão parcial do oxigênio. Aí você vai observar uma coisa muito importante. Quando nós paramos de considerar o ar seco, consideramos 100% de umidade, nós já temos aqui um outro valor de pressão parcial para o oxigênio, que é de 155 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Então, observe aí que a umidade no ar, ela altera esse valor da pressão parcial do gás. Uma outra coisa que também altera esse valor seria a temperatura. Como vocês podem observar aqui, olha, 37 graus Celsius, tá? Diferente aqui de 25. Quando você considera a mesma umidade de ar, você observa que o valor muda de 155 para 150 milímetros de mercúrio. Então, são muitas as variáveis que podem interferir aí no valor da pressão parcial de um gás, como, por exemplo, a umidade do ar, a temperatura, tudo bem? Até mesmo o local onde você está considerando, se é o nível do mar, ou se é num ponto onde o ar é mais rarefeito, tá? Entre outros fatores. Os gases, eles se movem a favor de gradientes de pressão, tá? Então, vejam bem, o fluxo de ar ocorre sempre que houver um gradiente de pressão. De maneira geral, o que nós temos o fluxo de ar, ele ocorre de áreas de maior pressão para áreas de menor pressão, ok? Então, vejam bem, os meteorologistas, por exemplo, eles preveem o clima pelo conhecimento de que áreas de alta pressão atmosférica se movem para áreas de baixa pressão atmosférica. Então, vejam bem, os conhecimentos com relação à natureza do deslocamento do ar é muito importante aí na meteorologia, ok? E para o nosso estudo de fisiologia respiratória também vai ser muito importante. A difusão de gases a favor dos gradientes de concentração, tá? Também se aplica aos gases individuais, né? Então, por isso que nós temos aqui a questão da pressão parcial, tá? Porque aí nós estamos falando aí de cada tipo de gás individualmente. Eles possuem o quê? Pressões parciais diferentes. Aí é o caso aqui, por exemplo, da pressão parcial do oxigênio, que é diferente da pressão parcial do gás carbônico, mas ambos o que seguem a mesma lógica de deslocamento ou de difusão, sempre a favor dos gradientes de concentração, pessoal. Então vamos dar uma olhada aqui na imagem seguinte. Aqui nessa imagem, por exemplo, né, nós podemos observar troca de gases respiratórios no pulmão, tá? Aqui no caso uma área destacada seria o alvéolo pulmonar, ok? E também aqui, olha, das células nos tecidos, tá? Os números, eles representam a pressão parcial em milímetros de mercúrio, tá? Então, embora esteja somente aparecendo aqui, olha, milímetros, mas milímetros de mercúrio. Tudo bem, pessoal? Então, observe que os gases, eu vou destacar aqui, por exemplo, olha, o oxigênio, você observa que ele tem um valor aqui, olha, no ar atmosférico de 159 milímetros, seja milímetros de mercúrio. E nos alvéolos, você observa que ele tem aí um valor de 100 milímetros de mercúrio. Então, qual seria a tendência natural? Que esse gás se movesse a favor do seu gradiente de concentração. Ou seja, ele sai aqui, olha, desse meio mais concentrado, olha, 159, e vai para esse outro meio menos concentrado, de 100. Então, ele tem esse deslocamento aqui.
estão observando, tá? É por isso que o oxigênio se desloca do meio externo para o meio interno aos pulmões. Nós também podemos observar isso para o gás carbônico. Então, nós temos aqui, olha, o CO2, 46 milímetros de mercúrio, aqui, olha, nas artérias pulmonares, como vocês podem observar. E aqui, olha, nos alvéolos, o valor dele é de 40 milímetros de mercúrio. Então, aqui você observa um gradiente, tá? Então, esse gás ele vai se deslocar a favor do seu gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sofrendo aí o processo de difusão, saindo aqui, tá ok? Dos vasos sanguíneos para o espaço alveolar. Tudo bem, pessoal? Isso também acontece, né, em outras partes aqui, como vocês podem observar aqui no detalhe, nessa parte inferior onde acontecem as trocas gasosas entre o sistema circulatório e as células dos tecidos. Relações entre pressão e volume. Então, o que nós temos em relação à pressão e o volume, pessoal? A pressão exercida por um gás é criada pelas colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente e umas com as outras. Se o volume do recipiente é reduzido, a pressão ela aumenta e vice-versa. Então vamos poder compreender melhor um pouco sobre essa relação entre pressão e volume, analisando a imagem a seguir. Então acompanhem comigo. Então nós temos aqui nessa primeira imagem um recipiente. Observe aí que ele tem algumas moléculas dentro dele e ele possui o volume, nesse caso aqui, olha, de 1 litro. Tudo bem? E ele apresenta uma pressão inicial de 100 milímetros de mercúrio, ok? E o que aconteceria se nós tivéssemos uma redução desse volume? É o que aparece aqui na imagem seguinte. Então, com a redução do volume, como vocês podem observar aqui, olha, ele passou de 1 litro para meio litro. O que vai acontecer com a pressão? A pressão ela vai aumentar, né? Olha que interessante. Diminuindo o volume, o choque das moléculas passam a ser o que? Mais frequentes, o que pode ser traduzido como maior pressão, pessoal. Então, a relação entre volume e pressão, ela é inversa, ou seja, você diminuindo o volume, você aumenta a pressão, ok? Você aumentando o volume, você diminui a pressão. Olha que interessante, pessoal. Nós temos agora um conceito muito interessante que é chamado lei de Boyle. Então, o que nós podemos entender um pouco sobre essa lei? Ela diz o seguinte: se o volume de um recipiente de gás muda, a pressão do gás irá o quê? Mudar de maneira inversa, como nós vimos anteriormente no outro slide. Então, existe aí uma equação para representar essas mudanças, que seria essa aqui, olha. Pressão inicial, né? Volume inicial, a pressão final e o volume final. Ou, de repente, você pode também interpretar como pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2. Então, essa relação entre a pressão e o volume foi observada pela primeira vez por Robert Boyle, por isso que recebe o nome aqui de lei de Boyle. Isso aí, sabe mais ou menos quando? No ano de 1600, pessoal. Então, já é uma coisa realmente conhecida há bastante tempo. Continuando aqui, né, falando um pouco sobre leis gerais dos gases ideais. Olha, isso é muito interessante. Ela diz o seguinte: a pressão e o volume de um recipiente de gás são diretamente relacionadas. Isso como nós vimos anteriormente nos slides passados. Só que a pressão e o volume também estão relacionados com outros fatores, como a temperatura, tá, do gás e com o número de moléculas no recipiente. Então, observa aí que você tem mais variáveis que estão associadas aí com a pressão e o volume. E essas variáveis elas podem ser relacionadas com a pressão e o volume através da seguinte fórmula, como vocês podem estar observando aí no slide. Você tem que P, tá, é a pressão, esse V aqui representa o volume, tudo bem? Esse N aqui nada mais é do que o número de mols
do gás, tá? Você lembra lá que o gás tem moléculas, então esse aqui é o número de mols, tudo bem? Esse R aqui, ele representa a constante universal dos gases ideais, tá? Se você for fazer uma pesquisa, você vai encontrar que essa constante, ela tem um valor em torno de 8,3145 joules por mol Kelvin. Então, é um valor realmente bastante extenso, né, para uma constante. E aí, esse valor ele muda um pouquinho dependendo da unidade que você considera, né? Se você considerar outras unidades, né, esse valor, essa constante, ela pode mudar, tudo bem? Mas para Joule, mol, Kelvin, esse valor aí de um pouco mais de 8,3. E esse Tzinho aqui, ele significa o quê? A temperatura absoluta. Então, aqui você tem uma equação que faz a relação entre pressão e volume e outras variáveis, tudo bem? Como o número de mols de moléculas do gás e também a temperatura. Então, agora vamos abordar um outro assunto associado à ventilação. Então, vejam bem, a ventilação, ela representa o fluxo de ar entre a atmosfera e os alvéolos. Isso nós já tínhamos visto em slides anteriores, né? Justamente esse fluxo de ar entre o ambiente externo, tá? E os alvéolos representa a nossa ventilação aqui. Então, observando a entrada do oxigênio, aqui dentro, aqui, olha, dos alvéolos pulmonares, aí a saída de CO2 dos alvéolos para o ambiente externo. Os volumes pulmonares mudam durante a ventilação. Então, pessoal, os testes de função pulmonar medem quanto ar a pessoa move durante a respiração em repouso e depois em esforço máximo, usando um espirômetro. Então, um espirômetro é um instrumento que mede o volume de ar movido a cada respiração. São pequenas máquinas computadorizadas e quando uma pessoa é conectada ao espirômetro tradicional por um bocal e seu nariz é fechado com um grampo, o trato respiratório da pessoa e o espirômetro formam um sistema fechado. Então, é formado aqui, olha, um sistema fechado, tá? Então, quando a pessoa ela é conectada ao espirômetro, né? Geralmente aqui, olha, por um bocal, o seu nariz ele é fechado, tá? Geralmente ele é fechado com um grampo, tá? Então, o trato respiratório dessa pessoa, que olha, os pulmões dela, as vias aéreas, dessa pessoa com o equipamento, vai de fato formar aí um sistema que é fechado. Aí você vai ter aqui do outro lado um profissional da saúde que vai estar analisando todas essas informações que vão ser fornecidas pela atividade respiratória desse paciente. Olha que interessante, né? Naturalmente, para a pessoa que está observando os dados, digamos, é uma posição muito mais confortável, né? Você observa aqui como essa senhora está bem feliz do que a pessoa que está se submetendo a esse exame, né? Olha aqui a cara de preocupação desse senhor. Mas, naturalmente, é um procedimento muito tranquilo, tá? E que não gera, assim, nenhum risco para o paciente. Tudo bem? Então, continuando, aqui na imagem seguinte, o que nós podemos observar nessa imagem, né? O desenho de um espirômetro tradicional, ele é ilustrado, tá? Então, quando a pessoa, né, inspira o ar, tá? Ela inspira aqui, ó, inspira, o ar, ele move-se aqui, olha, do espirômetro. Estão observando aqui, olha, um sistema totalmente fechado, né? Quando você conecta o sistema respiratório da pessoa com o equipamento, forma um sistema totalmente fechado, tá? Então, quando a pessoa ela inspira, o ar, ele move-se do espirômetro para dentro dos pulmões, tá? E a pena de registro, né? Estão observando aqui, olha, aqui no detalhezinho, aqui, olha, a pena de registro, né? Estão observando aqui, olha, a qual o gráfico está associado, essa pena, ela forma aqui, olha, um gráfico, né? Que estão observando aqui, esse gráfico fica associado justamente ao registro dessa pena. Então, o que nós podemos observar? A pessoa inspirou
Aqui, olha, o ar foi para os pulmões, então ele saiu aqui. Então, quando o ar sai daqui, o que acontece com a campânula? Ela desce. Então, ela descendo, o que acontece? A pena de registro, ela sobe. Então, é por isso que durante a inspiração, o traçado ele vai para cima. Então, conseguindo acompanhar aqui, olha, o ar sai daqui do equipamento e vai para os pulmões na inspiração. Então, a campânula desce e a pena sobe. Olha, o traçado vai para cima. Quando a pessoa expira, ou seja, quando a pessoa retira ar dos pulmões, esse ar ele vai aqui, tá, para o sistema, né, para o equipamento, para o espirômetro, tá, que vocês podem observar. Então, a campânula ela sobe e a pena desce. Então, o traçado ele vai para baixo. Então, quando você tem esses movimentos, né, de inspiração e expiração, aí você tem traçados para cima e traçados para baixo, sendo repetidos continuamente em um determinado intervalo de tempo, e aí você consegue acompanhar o volume, que geralmente ele é expresso em litros, pessoal. Volumes pulmonares. Então, pessoal, o ar movido durante a respiração pode ser dividido em 4 volumes pulmonares, como nós podemos observar na imagem, pessoal. Então, nós temos VR, que seria volume residual. Nós também temos VRE, que seria o volume de reserva expiratório. O VC, que corresponderia ao volume corrente. E o VRI, que corresponderia ao volume de reserva inspiratório, como nós veremos em mais detalhes no próximo slide. Vocês podem observar aqui, né, que nós temos um gráfico, tá, como eu comentei anteriormente. Então, esse gráfico aqui ele representa os volumes pulmonares, né, dados para um homem de 70 quilos, tá, ou uma mulher com 50 quilos e em idade de 28 anos, pessoal. Isso porque, dependendo aí da idade da pessoa, digamos, a capacidade respiratória, esses volumes aí, eles podem mudar um pouco, tudo bem? Então, inicialmente, vamos analisar o primeiro volume, que é o chamado VC, ou volume corrente. Estão acompanhando aí? O que seria o volume corrente? O volume de ar que se move durante uma única inspiração ou expiração, tá? Então, seria esse volume aqui, que vocês podem observar, olha, volume corrente. Nesse caso aqui é de 500 ml. Então, aqui vocês podem acompanhar nesse traçado, olha, para cima ou para baixo, o volume corrente, tá? Lembrando que o traçado para cima é o volume, né, associado à inspiração, tá? Inspiração, tá? E o traçado para baixo é o volume associado à expiração, tá? Expiração. De um modo geral, né, quando o médico ele vai fazer a avaliação do paciente, o que acontece? O médico ele inicia o registro desse volume dizendo para o paciente respirar calmamente, né, porque ele quer justamente fazer o registro do volume corrente, que é aquele volume normal do paciente, né, quando ele está de boa, respirando tranquilamente, né. Só que, às vezes, o médico talvez nem diga para o paciente respirar normalmente, quando o paciente já está todo entubado. Isso porque, às vezes, é difícil você conseguir respirar normalmente quando você está pensando na sua respiração. Então, às vezes, acontece quando o paciente, né, já está todo entubado lá, com o espirômetro, que geralmente o médico não faz nada, apenas espere o paciente ficar tranquilo, enquanto isso ele vai logo fazendo um registro aqui do volume corrente, até ele começar a dar as ordens para o paciente, né? Entre as diferentes ordens, né, para o paciente fazer uma expiração forçada ou fazer uma inspiração forçada, para que ele possa obter os outros tipos de volumes que nós vamos estar observando aqui nesse gráfico, tudo bem? Então, continuando, o que nós podemos observar aqui, ó, nós temos o volume de reserva expiratório, chamado de VR. O que seria o VR? Tá? Esse VR é o seguinte, né? A quantidade, tá, de ar expirado vigorosamente após o final de uma expiração espontânea. Então, vou colocar aqui no detalhe para vocês, olha, o volume de reserva expiratório. Tá? Então, quando a pessoa ela está terminando, né, uma expiração espontânea, olha o traçado para baixo, aqui é uma expiração espontânea, aí o médico pede para ela forçar, né,
a saída do ar dos pulmões. Então, ele faz uma expiração forçada, né? Tá? Então, aqui você tem um volume de reserva expiratória. Observe que ele é bem significativo, olha. Em torno, olha, de 1.100 ml, tá? Então, é um volume bastante significativo de ar que a pessoa consegue retirar dos seus pulmões, tá? Então, esse aqui é o volume de reserva expiratória. Então, continuando, nós temos o VRI. O que seria o VRI? Volume de reserva inspiratório. Ok? Vou destacar aqui para vocês, aqui, olha, volume de reserva inspiratório. Então, o que seria? A quantidade de ar inspirado, tá? Vigorosamente após o final de uma inspiração espontânea. Então, a pessoa está aqui, olha, respirando normalmente, né, volume corrente. Aí o médico diz, olha, depois de terminar de fazer uma inspiração normal, aqui, olha, vai entrar normalmente, você força, né, a entrada do ar na maior quantidade possível que você puder para os seus pulmões, né? Por isso que é o volume de reserva inspiratório, né? E aí observe só esse volume de reserva inspiratória aqui, olha, é de 3.000 ml, tá? Então, se você for comparar com o volume de reserva expiratório, a pessoa consegue muito mais colocar ar para dentro dos pulmões do que colocar o ar para fora dos pulmões, tá? Como vocês podem estar observando, tranquilo? Continuando, nós temos agora aqui, olha, o VR. O que seria o VR? Volume residual, ou seja, o volume de ar presente no sistema respiratório após a expiração máxima, tá? Então, vou destacar aqui para vocês, aqui, olha, volume residual, tá? Então, esse é o volume que acaba ficando realmente aqui, olha, nos pulmões. Então, a pessoa, por mais que ela force a saída do ar de dentro dos seus pulmões, né, vigorosamente, né, e aí você vai ter o volume de reserva expiratório, mesmo assim ainda fica o que? Ar dentro dos pulmões, tá? Isso aí é o volume residual, pessoal. Tranquilo? Então, continuando. A soma de dois ou mais volumes pulmonares é chamado de capacidade. Então, a capacidade é justamente a soma desses volumes. Então, nós temos vários volumes aqui, como vocês podem observar, para nós podermos aí obter aí a capacidade deles. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, agora, a capacidade inspiratória. Então, observando aqui, olha, ela é o que? A soma do volume de reserva inspiratório, tá? Vocês podem observar aqui, olha, volume de reserva inspiratório. Ela pega aqui toda essa parte aqui, olha, tudo isso aqui, olha, toda essa parte aqui, mais o volume corrente, mais esse outro volume aqui de baixo, pronto. Então, a soma desses dois volumes aqui forma o que? A capacidade inspiratória, tudo bem? Capacidade inspiratória aqui, ó. Tá observando? Tá pegando aqui esses dois volumes aqui, tudo bem? O que mais nós temos também que eu posso destacar para vocês? A capacidade residual funcional, pessoal. Capacidade residual funcional, que nada mais é do que o volume de reserva expiratório, tá? Vocês podem observar que, olha, volume de reserva expiratório mais o volume residual, tá? Esse volume aqui, olha, volume residual. Então, quando você soma esse volume aqui mais esse volume aqui, você tem a capacidade residual funcional. Ficou mais fácil de entender? Então, a capacidade nada mais é do que a soma de dois ou mais volumes. Você pode estar somando 2, 3 volumes e aí por diante. Aí você vai ter as outras capacidades. Tudo bem? Como você pode observar aqui, essas outras. Tranquilo, pessoal? Então, continuando. O controle da respiração. Esse controle da respiração, pessoal, ele é muito interessante, tudo bem? Então, vamos ver aí que o sistema nervoso central, ele está envolvido diretamente nesse controle, ok? Neurônios localizados no bulbo regulam a respiração normal de repouso, né? Tranquilo. Agora, vamos ver um pouquinho como é que isso acontece, tá? Então, aqui na imagem seguinte, nós já podemos ter mais ou menos uma ideia desse processo todo, ok? Então, nós podemos observar o seguinte, que estruturas respiratórias no tronco encefálico, estão observando aqui, olha, tronco encefálico, aqui você tem o bulbo, né, que também você tem a região da ponte, tá ok?
eu posso destacar aqui, olha, duas importantes estruturas. A primeira delas é que, olha, centro respiratório bulbar, e também aqui nós temos um outro centro, né, tá? Que é chamado grupo respiratório pontino, tá? Então, em relação aqui, olha, o centro respiratório bulbar, né? Esse centro aqui, ele é formado por dois grupos respiratórios, né? Vocês podem observar um dorsal. Estão conseguindo observar aqui? Eu vou destacar para vocês, olha. Um grupo respiratório dorsal. Aqui, ó, tá vendo? Grupo respiratório dorsal. Tudo bem? Esse grupo respiratório dorsal, ele é formado por neurônios que são, em grande parte, ativados durante a inspiração. Olha que interessante. E são responsáveis pela estimulação da contração do diafragma, né? Esse aqui esse grupo de neurônios aqui do grupo respiratório dorsal, tá? E nós também temos um outro grupo, que é o grupo respiratório ventral, aqui, ó, aqui destacado em azul, didaticamente, tá? Esse grupo respiratório ventral, ele é formado por um conjunto de neurônios que são ativados tanto na inspiração como na expiração. Então, esses neurônios estimulam principalmente os músculos intercostais, externos e internos, e os músculos abdominais. Tudo bem? Então, aqui nós temos que o centro respiratório bulbar, ele é composto aí por esses grupos de neurônios com funções muito importantes e particulares, ok? E aqui em cima, né, esse nosso segundo grupo aqui, tá? Que é o grupo respiratório pontino, ele nada mais é do que um conjunto de neurônios, aqui destacado em amarelo, tá? Didaticamente falando, ok? É um conjunto de neurônios na ponte, olha aqui, olha, na ponte, tá? E parece desempenhar um papel em alternar entre inspiração e expiração, realizando um controle fino no padrão respiratório, tá? Ou seja, de maneira geral, o controle da respiração ele está principalmente e diretamente relacionado ao bulbo, ou seja, os neurônios presentes na ponte eles ajudam, tá, no processo de controle da respiração, mas os principais neurônios associados ao processo respiratório estão aonde? No bulbo, distribuídos aqui nesses dois centros, como vocês podem observar. Só relembrando aqui, nesse caso, que olha, no grupo respiratório dorsal, que olha, essa associação aqui desses neurônios, né, com essas estruturas aqui, como é o caso do diafragma, tudo bem? Tá? Vocês podem observar. E do grupo respiratório ventral aqui, olha, com esses músculos aqui, olha, intercostais. Olha que interessante nessa distribuição aqui das funções. Para a respiração se ajustar às necessidades de oxigênio pelo corpo, ok? A mudança no nível de CO2 é usada para regular a atividade respiratória, ou seja, é a concentração de gás carbônico que vai determinar aqui o ritmo, né, a frequência respiratória, para demandar uma quantidade maior de oxigênio, caso seja necessária. Olha que interessante, né? Então, quando o nível de CO2 aumenta, ok, a frequência respiratória também aumenta para diminuir a concentração justamente de CO2, com uma quantidade maior de oxigênio, pessoal. Olha que interessante. Então, aqui, olha, quando o nível de CO2 aumenta, ele combina-se com a água, formando o ácido carbônico, que se dissocia liberando íons de hidrogênio. Então, vocês podem observar aqui nessa equação, né, você tem aí o CO2 mais a água, né, que eles formam uma reação química, né? Observe a seta aí nos dois sentidos, mostrando que essa reação química ela é reversível. Então, você tem a formação aqui, olha, do ácido carbônico e, consequentemente, depois você também tem a formação de íons de hidrogênio, pessoal. Então, esses íons de hidrogênio vão ser importantes aqui na regulação aí do controle da respiração. O líquido cefalorraquidiano, ele torna-se mais ácido, né, estimulando os quimiorreceptores respiratórios no bulbo. Por que será que ele torna-se o quê?
mais ácido, né? Você tem aí uma concentração, né, maior de íons hidrogênio, né, que foram liberados justamente porque você tem aqui, olha, um aumento aqui na concentração de CO2, tá? Isso resultou numa produção maior de íons hidrogênio. Acabou deixando o que? O líquido cefalorraquidiano mais ácido, tá? Então isso aí acaba afetando ali as regiões no bulbo, né, como nós vimos no slide anterior, né, através dos quimiorreceptores. Então vejam bem, os quimiorreceptores são neurônios envolvidos na regulação da respiração e respondem a alterações na concentração de íons hidrogênio. Olha só que interessante, né? É importante ressaltar que existem outros quimiorreceptores distribuídos pelo corpo que também são importantes para o controle da respiração, como os presentes na artéria aorta e que estimulam o aumento da ventilação, quando eles detectam a diminuição do pH e do oxigênio e o aumento do gás carbônico, pessoal, tá? Mas de forma resumida, eu trago aqui para vocês esses principais mecanismos envolvidos aqui no controle da respiração. Falar um pouco aqui para vocês sobre o transporte dos gases respiratórios. Em muitos invertebrados, ok? E em todos os vertebrados, quase todo o oxigênio e uma quantidade significativa do gás carbônico são transportados por pigmentos respiratórios. E observem o seguinte, o pigmento respiratório mais comum no reino animal, adivinha qual é? É justamente ela, a hemoglobina, pessoal, que é formada aqui por um agrupamento proteico, né? Aqui representado pela globina e também pelo grupo M, né? Que tem no seu centro um elemento químico ferro, pessoal. A quantidade de oxigênio que se combina com a hemoglobina depende da concentração de oxigênio, como nós vamos ver mais à frente, tudo bem? Então, quando a concentração de oxigênio ela é alta, como acontece aonde, pessoal? Nos capilares dos alvéolos pulmonares, a hemoglobina liga-se ao oxigênio. Só que essa situação ela pode mudar. Quando a concentração de oxigênio, por sua vez, ela é baixa, ou seja, em outro cenário, como ocorre aonde? Nos tecidos, a hemoglobina libera suas reservas de oxigênio. Olha só que interessante, pessoal. Então você observa um comportamento diferente da hemoglobina dependendo da concentração de oxigênio, se ela é alta ou se ela é baixa. Além disso, o que mais nós temos? A capacidade de transporte de oxigênio pela hemoglobina em relação à concentração de oxigênio, dependendo se ela é alta ou se ela é baixa, por exemplo, é chamada de curva de saturação de hemoglobina. Mas por que será a curva de saturação? É o que nós vamos aprender melhor no próximo slide. Então aqui vocês observam nesse gráfico que você tem uma curva, né? Uma linha aqui fazendo esse traçado, como vocês estão observando aí. Então vamos acompanhar com mais calma os elementos desse gráfico. Aqui nesse eixo de baixo, né? Nessa linha aqui horizontal nós temos o que? A abscissa, e aqui na vertical nós temos a ordenada. Muito bem, então nessa linha aqui horizontal você tem o que? A representação da pressão parcial do oxigênio, que é feita em milímetros de mercúrio, tudo bem? E aqui nesse outro eixo você tem o que? A porcentagem de saturação da hemoglobina, de 0 até 100%. Então você pode observar aqui que nós temos, por exemplo, uma pressão parcial do oxigênio muito alta, tá? Por exemplo, aqui olha, de 100 milímetros de mercúrio. Aonde exatamente? Temos aqui, olha, nos pulmões, tá? Temos aí, digamos, uma
pressão parcial muito alta desse oxigênio. Então, de uma maneira geral, as curvas de saturação da hemoglobina, elas representam justamente essa capacidade da hemoglobina de estar se ligando, né, ao oxigênio ou de estar liberando o oxigênio, ok? Então, as curvas elas mostram essa relação entre a pressão parcial do oxigênio e a quantidade de oxigênio que pode combinar-se à hemoglobina. Então, analisando aqui direitinho, o que nós podemos observar, né? Em uma pressão parcial mais alta, que eu destaquei aqui, olha para vocês, nos pulmões, aqui, olha, nesse retângulo vermelho, o que nós podemos observar? A hemoglobina pode se ligar a mais oxigênio, tá? Então, aqui eu coloco uma imagem para vocês aí do canto direito do vídeo dos senhores, tá? Aí na tela do celular ou do computador, você observa aqui, olha, no detalhe, olha, a pressão parcial do oxigênio aí, olha, de 100 milímetros de mercúrio, justamente onde? Nos pulmões, especificamente nos alvéolos pulmonares, tá ok? Então aí você tem que a hemoglobina ela pode se ligar a mais oxigênio. E nós podemos observar, destacamos aqui, olha, as artérias, aqui no detalhe, as artérias, nós temos essa pressão aí de 100 milímetros de mercúrio, tá? Para o gás oxigênio, tá? Que é justamente aquele sangue, né, rico em oxigênio que está saindo aí dos pulmões para o coração e do coração para os tecidos em diferentes partes do corpo, ok? Então você observa que você tem uma pressão parcial de oxigênio realmente muito alta, tranquilo? Por outro lado, o que você observa nos tecidos, tá? No tecido a situação é um pouco diferente. Então acompanhe aqui a linha tracejada para os pulmões, aqui olha, 100% de porcentagem de saturação da hemoglobina, aqui olha, pulmões, tudo bem, olha, para essa pressão parcial de 100. Nos tecidos você já observa o seguinte, olha, nos tecidos você já tem uma pressão parcial do oxigênio bem menor, tá ok? Que não é mais essa pressão de 100 milímetros de mercúrio, como você observa aqui, tá? Já muda, tudo bem? Então, se nós formos destacar, por exemplo, aqui, olha, nas veias sistêmicas, tá? Ele ressalta aqui uma pressão parcial de oxigênio de 40 milímetros de mercúrio. Como vocês podem observar bem que, olha, nas veias, 40 milímetros de mercúrio, tá? Então, você já tem aí uma pressão parcial de oxigênio muito menor. Então, aí você tem que a porcentagem de saturação da hemoglobina vai ser o quê? Também vai ser menor, vai ser abaixo, por exemplo, aqui, olha, de 80%, ok? Então, nos tecidos, a concentração de oxigênio ela é o quê? Ela é menor. Portanto, a hemoglobina liga-se menos e assim ela descarrega mais oxigênio, tudo bem? Então, de uma forma geral, isso aqui pode ser representado por essa curva aqui de saturação da hemoglobina, né? Que vai depender bastante da concentração, né, do oxigênio em determinada parte aqui do corpo humano, desde lá dos alvéolos pulmonares até mesmo aqui aos tecidos, né, as veias sistêmicas, tá, e as demais partes do corpo humano. Nós podemos observar também o seguinte, tá? A hemoglobina também ela é sensível à pressão parcial do gás carbônico, tá? Isso aqui é chamado efeito Bohr, ok? E a hemoglobina também ela é sensível ao pH. Conforme o gás carbônico entra no sangue a partir dos tecidos, né, através lá do metabolismo das células, ele desloca a curva para a direita, aquela curva de saturação de hemoglobina que nós vimos anteriormente no slide, tá? Diminuindo a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, onde a pressão parcial do gás carbônico é mais alta e o pH acaba sendo o quê? Menor, né? Como nós vimos nos slides anteriores, quando você tem aí uma concentração maior do gás carbônico, né? Você acaba tendo a possibilidade de fazer com que esse gás carbônico ele possa se associar com a água e formar outros compostos. Que um desses compostos, um desses produtos finais é justamente o íon hidrogênio. E ele acaba fazendo o quê? Ele acaba aumentando aí a acidez. Com isso você vai ter o quê? Uma diminuição do pH. Então, por isso o pH é menor. A curva de saturação da hemoglobina. Você observa, olha, o valor normal, aqui, olha, o pH, tá? De 7,4, tá? Já com o gás carbônico,
aí participando do processo, você observa justamente esse deslocamento aí da curva de saturação da hemoglobina para a direita, ok? Então, olha, conforme o dióxido de carbono entra no sangue, né, a partir dos tecidos, ele desloca essa curva aqui, olha, para a direita, né, no caso aí do vídeo de vocês, tudo bem? Diminuindo a afinidade da hemoglobina por oxigênio e, consequentemente, aumentando a afinidade da hemoglobina pelo gás carbônico, né, que é o gás que ela vai ter que começar a transportar para onde? Para os pulmões, um pouco lá para frente, tudo bem? Então, portanto, a hemoglobina ela descarrega mais oxigênio nos tecidos, onde a concentração de dióxido de carbono é mais alta e onde, como eu comentei anteriormente, o pH é menor. E com isso também ela vai ter uma afinidade maior pelo gás carbônico, né, que está sendo produzido aí em grande quantidade. Então, observa aqui, olha, nos tecidos, o que acontece com a hemoglobina, ela vai descarregar o oxigênio, né, e começar a transportar o gás carbônico. Estão observando aqui, olha, a hemoglobina aqui nos vasos sanguíneos, pessoal. O oxigênio, tá? Ele é transportado quase, né, totalmente, exclusivamente, combinado com a hemoglobina. Já, né, o CO2 ele é transportado de formas diferentes. Aqui eu destaco para os senhores, né, as três formas pelas quais o gás carbônico ele é transportado. Então, a primeira delas, né, corresponde a 5% desse transporte aí do CO2, tá? Ocorre como gás fisicamente dissolvido no plasma, tranquilo? Mas a grande maioria, 70%, torna-se o que? Olha, ácido carbônico, com a formação de desoxihemoglobina. Então, a maior parte do gás carbônico que é transportado aí, tá? Ele é transportado dessa forma, tudo bem? Então, vamos analisar aqui a imagem para podermos compreender um pouco melhor esse processo, ok? Então, o que vocês observam aí? Olha, o transporte do dióxido de carbono no sangue. Então, aqui nós temos a primeira imagem, observando aqui, olha, os cenários. Aqui, olha, nós temos uma região aqui dos vasos sanguíneos. Aqui, olha, nós temos uma região aqui dos tecidos, que vocês observam as células, o metabolismo celular que produz bastante gás carbônico, tudo bem? E esse gás carbônico, ele passa naturalmente por difusão, né? De um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, vai sair aqui, olha, das células justamente aqui para o interior aqui desses vasos sanguíneos, nesse caso aqui, provavelmente desses capilares. Então, o que é que nós temos aqui, olha? Nós temos o seguinte, o dióxido de carbono produzido pela respiração celular difunde-se a partir dos tecidos para dentro, né, do plasma e também aqui das hemácias. Estão observando aqui, olha, hemácias ou eritrócitos, ok? E o que mais nós temos? Estão vendo essa enzima aqui, olha, a anidrase carbônica, observando aqui, a anidrase carbônica presente nas hemácias catalisa a conversão de dióxido de carbono. Estão observando aqui, olha, destacar aqui para vocês, ó, de dióxido de carbono em ácido carbônico, aqui, olha, ácido carbônico, ok? Lógico, para isso ela precisa o quê? De água. Estão observando aí no detalhe, o ácido, né, o ácido carbônico, a partir do dióxido de carbono e água, o que vai acontecer com esse ácido carbônico aqui? Ele vai ser transformado, tá, em íons hidrogênio, você pode observar aqui no detalhe, olha, íons hidrogênios, e também em bicarbonato, aqui, olha, no detalhe. Estão observando aqui, olha, em bicarbonato, tá? O bicarbonato, ele difunde-se para fora das células, aqui, ó, no detalhe. Então, aqui, olha, então, aqui está se difundindo para fora das células, tá? E a difusão para dentro de íons, tá? O que ocorre aqui, olha, difusão aqui, ó, tá? Para dentro de íons, que no caso aqui é o íon cloro, tá? Mantém o equilíbrio elétrico, tá? Então, ocorre uma troca que sai esse íon bicarbonato e entra aqui na hemácia o íon cloro. E no caso aqui do íon hidrogênio, ele se associa com a hemoglobina mesmo. Nessa outra situação aqui, olha, da imagem, no canto direito aí da tela de vocês, observamos um outro cenário, olha, o alvéolo, então nos sinaliza, né,
estamos naquela região ali dos pulmões, então o cenário já é diferente. Então, o que acontece? A menor pressão parcial de dióxido de carbono nos alvéolos dos pulmões favorece a reversão dessas reações. Então, você observa que acontece o contrário do que tu observou lá nos vasos sanguíneos próximos dos tecidos. Tá? Acontece de forma totalmente diferente aqui. O íon hidrogênio, estão observando aqui, ele se desliga da hemoglobina e volta a se associar com quem? Com o bicarbonato, né? Que nesse caso aqui ele entra na hemácia. E nesse caso aqui ocorre uma compensação com a saída do cloro. E aí o que vai acontecer? Esse bicarbonato vai se associar com o hidrogênio e formar o ácido carbônico novamente. E a anidrase carbônica vai fazer essa conversão do ácido carbônico, tá, em dióxido de carbono e água. O dióxido de carbono ele vai simplesmente sofrer um processo de difusão. Aqui, olha, de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Estão observando aqui, olha, capilar pulmonar e vai passar aqui para os alvéolos. Então, o processo aí é bem interessante que ocorre aí nos tecidos e também aí nessa região aí próxima aos alvéolos pulmonares. E o restante, né, os 25% do CO2, combina-se de modo reversível com a própria hemoglobina, né? Nesse caso aí ocorrendo a formação da carbaminohemoglobina. Durante a ventilação, o ar flui devido aos gradientes de pressão. Então, nós já havíamos visto, né, em slides passados o seguinte, que para o ar poder se deslocar é necessário que você tenha um gradiente de pressão. Uma região em que a pressão seja maior e uma outra região em que a pressão seja menor, né? É isso que está falando aí, é o que representa o nosso gradiente de pressão. Então, lendo aqui todo o slide, diz o seguinte, né? O ar ele flui para dentro dos pulmões justamente devido ao gradiente de pressão, ok? E nesse caso, isso acontece por causa de uma bomba, né? Então, ok? Da mesma forma que o sangue ele flui pela ação de bombeamento do coração. Só que nesse caso, né, não estamos falando necessariamente do sangue. No sangue, para ele se deslocar, né, para você ter esse gradiente de pressão, você tem um coração desempenhando esse papel, tá? Só que o nosso gradiente de pressão ele vai ser formado, tá, por uma outra bomba, tá? Como nós vamos ver, que é uma bomba, né, que nós conhecemos ela como sendo os nossos pulmões e que faz aí esse deslocamento da massa de ar, tranquilo? Então, o ar no trato respiratório obedece às mesmas regras do fluxo sanguíneo. Então, se você for observar aí, nós temos aqui uma seguinte equação bem simples. Né? Esta equação ela significa que o fluxo de ar ocorre em resposta ao gradiente de pressão. Aqui, olha, o fluxo de ar ocorre em resposta ao gradiente de pressão, que eu chamo aqui de ΔP, tá ok? E o fluxo ele diminui à medida que a resistência do sistema ao fluxo ele acaba aumentando. Então é semelhante àquilo que nós observamos com relação ao fluxo de sangue, tá? Que nós tínhamos o quê? Que existiam forças, né, que ajudavam no deslocamento do sangue, né? E nós tínhamos aí fatores que dificultavam o deslocamento do sangue. Entre os fatores que dificultavam o deslocamento do sangue era a resistência lá provocada pelas paredes dos vasos, por exemplo. Então a mesma coisa também acontece para o ar, né? Ele encontra dificuldade a se deslocar justamente em função dessa resistência. E o que ajuda o ar a se deslocar é também o gradiente aqui de pressão, que também era um fator que ajudava o sangue a se deslocar, né? Então, esse gradiente de pressão acaba sendo formado justamente por bombas, tá? No caso, o coração para o sistema circulatório e aqui no caso dos pulmões para o sistema respiratório, tranquilo? A inspiração ocorre quando a pressão alveolar diminui, tá? Então, sabemos que a respiração é dividida em expiração e inspiração, tá? Falando aqui da inspiração, ela vai realmente ocorrer quando tiver o que? Uma pressão negativa, né? No interior aí dos pulmões, quando comparada com a pressão externa. Então, olha só, para o ar mover-se para dentro dos alvéolos, a pressão dentro dos pulmões deve ser mais baixa, né? Deve ser menor
do que a pressão atmosférica, por isso nós falamos em pressão negativa, tá? Que é um pouco diferente daquela pressão que nós observamos que ocorre, por exemplo, para fazer o deslocamento do ar nos anfíbios, como foi comentado em slides passados, que no caso das rãs ela utiliza uma pressão positiva. No nosso caso, nós utilizamos uma pressão chamada de pressão negativa. Tudo bem? Então aqui nós podemos observar nessa imagem, né, o diafragma. Ele é uma estrutura que ajuda bastante nesse processo aí de criar essa pressão, tá? Essa pressão negativa, dependendo do movimento que ele realiza aí nos pulmões. Lógico, não é apenas o diafragma, né, a única estrutura responsável por fazer com que os pulmões tenham esse movimento. Nós sabemos que existe toda uma musculatura aí, né, dos músculos do tórax, intercostais e tudo mais. Mas nesse caso aqui nós vamos focar um pouco mais no diafragma. Mas de uma maneira geral, né, esse processo respiratório, ele de fato acontece devido a movimentos da caixa torácica e do diafragma. E aqui nessa imagem nós temos o que? Em repouso, o que acontece? O diafragma está relaxado, tudo bem? Então, quando você tem aí a inspiração, o que acontece? O volume torácico aumenta, né? Olha, na inspiração, o ar entra, você tem o quê? Que o diafragma ele sofre o quê? Uma expansão para baixo, né? Esse recuo aqui que ele dá para baixo, e ocorre o que? Olha, uma expansão interna aqui, olha, no volume dos pulmões, o volume aqui aumenta, então a pressão aqui ela diminui, então o ar ele acaba o quê? Entrando, tudo bem? Isso durante a inspiração. Inversamente, quando nós temos a expiração, tá? O diafragma ele relaxa e o volume torácico diminui. Com isso, a pressão aumenta e o ar acaba sendo o quê? Expulso de dentro dos pulmões, né? É uma coisa bem interessante. Agora vamos analisar isso um pouquinho melhor de uma outra maneira, né? Olhando em alguns gráficos, tá? Então eu trago aqui para vocês esses gráficos aqui que vão mostrar um pouco melhor como ocorre esse processo, tudo bem? Então o que nós temos aqui, olha, modificações da pressão durante a respiração quando uma pessoa está em repouso, por exemplo. Então vamos nos familiarizar com alguns elementos. Temos aqui, olha, o diafragma, temos aqui, olha, os pulmões, temos aqui a traqueia, temos os brônquios, tá? E aqui temos uns gráficos. Aqui nós temos o tempo, tá? O tempo em segundos. E aqui nós temos alguns valores que vão mudar de acordo com os movimentos realizados aqui pelos nossos pulmões. Então vamos tentar analisar aqui alguns elementos. Nós temos aqui, olha, inspiração aqui em cima e aqui nós temos expiração. A partir daqui tudo se repete, olha, inspiração e expiração. Então nesse ponto aqui, olha, que eu estou marcando para vocês, nós temos a pressão alveolar. Ela é medida o quê? Em milímetros de mercúrio, tá? Como é que tu vai saber qual é o valor aqui da pressão alveolar? Tu vai analisar aqui, olha, os valores desse lado. Aqui então, nessa parte de baixo, nós temos a pressão intrapleural. Estou observando aqui no pontinho, olha, intrapleural, tá? Ela também é em milímetros de mercúrio. Os valores estão aqui, olha, para você observar aqui do lado. E por último aqui nós temos o que? O volume de ar movido. Esse volume de ar movido, ele é o que? Em ml, tá? Vocês podem observar aqui, olha. Então, o que nós podemos ver? O que acontece aqui nesse tempo que nós chamamos de tempo zero, aqui, ó, tempo zero, tá? Então, olha, na breve pausa entre as respirações, tá? Vocês podem observar aí. A pressão alveolar, olha, pressão alveolar, estão observando aqui, olha, é igual à pressão atmosférica. Então, se elas são iguais, o valor vai ser o quê? Zero. Tu não vai ter o que? Gradiente de pressão. Tu não vai ter o que? Deslocamento de ar. Para você ter deslocamento de ar, você tem que ter um gradiente de pressão. Foi isso que a gente aprendeu lá na fisiologia do sistema cardiovascular. E a mesma coisa vale aqui para a fisiologia do sistema respiratório. Então, nesse ponto, você tem, olha, 0 milímetros de mercúrio, tudo bem? É o ponto A1, tá? Vou destacar para vocês, olha, ponto A1. Estão conseguindo acompanhar? Então, vamos lá. Quando as pressões são iguais, comentando novamente, não há fluxo de ar. Não se esqueça disso, ok? Então, vamos pegar agora do tempo 0 ao tempo 2. Então, de 0 até 2. Estão observando? Olha, tempo 0 até 2. Tudo bem? Então, esse 2 aqui é segundos, tá? De 0 a 2 segundos, tá? Então, nós temos o quê? Qual o fenômeno? Nós temos a inspiração. Estão
Estão observando aqui, lá em cima, a inspiração? Então, na inspiração, o que acontece? Olha, aqui numa inspiração única, tá? Os músculos inspiratórios contraem, aqui, ó. Se bem que eles não aparecem aqui na imagem, mas na inspiração ocorre quando os músculos inspiratórios contraem e o volume torácico aumenta, tá? Com o aumento do volume, a pressão alveolar que diminui cerca de 1 milímetro de mercúrio abaixo da pressão atmosférica. Então fica negativo. É o que tu pode observar aqui sendo chamado de A2. Olha aqui A2, tá vendo? Olha, menos 1, tá? Então aqui você tem uma pressão, tá? Aqui, olha, uma pressão alveolar negativa. Então a pressão aqui nos alvéolos ela é menor do que a pressão no ambiente externo. Então o ar acaba entrando, tá? Isso na inspiração. Observamos aqui, ó, que é o ponto A2. E o que acontece com o ar, né? O ar ele flui para dentro dos alvéolos, que é o que tu pode observar aqui, olha, como nesse gráfico aqui embaixo, chamado aqui, olha, do ponto C1 ao ponto C2 aqui, ó, ponto C2 aqui, ó, do ponto A1 ao ponto C2, tá? Então você vai volume de ar movido e vai aumentar aqui, ó, tá? Então aqui, olha, tava digamos aqui um valor baixo, então ele aumentou aqui, olha, até esse valor aqui de 500. Então observando, lembram lá do volume corrente, tá? Então você tinha o valor de volume corrente aqui, olha. Nesse caso aqui é de 500. Então você teve aí esse deslocamento de ar, tá? De 500. Só relembrando o que aconteceu, ocorreu uma expansão aqui da caixa torácica, a pressão alveolar ficou negativa e o volume mudou. Passou aqui para esses 500. 500 o que? ml, tá bom? E o movimento de ar ele continua, como vocês podem observar, né? Continua até a pressão dentro dos pulmões se igualar à pressão atmosférica, que é o ponto A3 aqui, olha. Então, continua até se igualar à pressão atmosférica. Estão acompanhando aqui? Ok. Então, o volume pulmonar está no seu valor máximo no ciclo respiratório, que é o ponto C2 aqui, olha. Que eu destaquei aqui para vocês, tudo bem? Isso aqui de 0 a 2, tá? Agora, se nós formos de 2 a 4, aqui, olha, 2 a 4 segundos, o que nós vamos ter aqui? De 2 a 4, nós temos um outro momento que é chamado de expiração, tá? Então, vejam bem, como os volumes pulmonares e torácicos diminuem durante a expiração, a pressão de ar nos pulmões, aqui, olha, de ar nos pulmões aumenta, tá? Atingindo cerca de 1 milímetro de mercúrio, tá? Que é aquilo que vocês podem ver aí nesse ponto A4 aqui, olha, vou colocar aqui para vocês, aqui, ponto A4 atinge aqui o valor de 1 milímetro de mercúrio. E vocês observam também em relação à pressão intrapleural, olha, observe só essa mudança aqui, ela fica o que, olha, menos negativa. Estão acompanhando? E o volume de ar movido também é de 500 ml. Estão acompanhando aqui? Só que é um volume que expiratório, tá? Nesse caso é um volume de ar que você está deslocando, tá? A ideia aqui é o ar estar saindo, tudo bem? Então aqui no volume inspiratório entrada de ar e aqui no volume expiratório a saída de ar. Então no final da expiração o movimento de ar cessa, né? Quando a pressão alveolar novamente se iguala à pressão atmosférica, que nós observamos aqui, olha, o ponto A5 aqui, olha, tá ok? Então, o volume pulmonar atinge o seu valor mínimo dentro do ciclo respiratório, né? Que é o ponto C3, como você observa bem aqui, ó. É o valor mínimo aqui dentro do ciclo respiratório. Então, aí vocês observam, né, uma série de processos que ocorrem durante o movimento de ar nos pulmões. Isso em relação ao volume corrente. A expiração, tá? Ela ocorre quando a pressão alveolar aumenta. Então, aqui é o contrário. Nós vimos anteriormente a inspiração. Agora nós estamos vendo a expiração, ok? Então, olha só, a retração elástica dos pulmões e da caixa torácica leva o diafragma e as costelas para as suas posições originais relaxadas. Então, nós podemos observar aqui o que acontece, que isso promove justamente o processo expiratório, que é a saída do ar dos pulmões quando o diafragma volta para a sua posição original. Então, resumidamente, isso aí é um pouco do que nós podemos trabalhar com relação à fisiologia do sistema respiratório, ok? E muito obrigado pela atenção.